Olá, criadores! E aí, criadores? Eu me chamo Alex Eu sou Esther, e sejam bem-vindos ao CriaCast. o Pod de Cria. Hoje a gente tá aqui com Kelly, que é nossa professora de geografia aqui na escola, e a gente vai fazer algumas perguntas para ela. Então, Kelly, para iniciar, fala um pouco sobre você. Bom, sou professora de Ciências Humanas, né? Agora com o novo ensino médio, formada em Geografia, com pós-graduação em Metodologia do Ensino de Geografia. Sou formada pela Universidade Federal do Ceará. E agora faço uma pós-graduação em História Afro-Indígena Brasileira. Que legal. Muito interessante. E Kelly, o tema de hoje que a gente quer abordar com a senhora é sobre tecnologia, o mundo da tecnologia. Mas antes, qual o conceito de tecnologia? Bom, o conceito que a gente vai ter de tecnologia que seria aí um conjunto de técnicas, de habilidades, né, ou até mesmo procedimentos que são usados aí para a produção de bens, serviços ou até mesmo para resolver problemas. Na verdade, eu acho que a tecnologia ela aparece para resolver problemas, né, para nos trazer aí, facilitar a nossa vida, né, usar essas técnicas ou esse conhecimento adquirido, né, para aperfeiçoar o trabalho, né, ou para facilitar também na execução aí de alguma tarefa mais específica. Muito legal. É assim, com os conhecimentos que tu tem, tu acha que tu consegue dizer pra gente quando que a tecnologia foi inserida na humanidade, quando a gente começou a usar dela? Desde sempre, assim, praticamente, né? A gente erra quando pensa que a tecnologia só começa aí no século XX ou com a guerra, né? Que a gente vai chegar mais na frente para discutir sobre isso, que eu sei que vocês estão sabendo bem aí, né? Primeira Guerra, futurismo, Com certeza. né? Mas a tecnologia ela vai ser considerada, como eu falei, tudo aquilo que vem para facilitar, para aperfeiçoar um trabalho, um procedimento, alguma coisa, né? Então, a gente pode pensar que desde sempre que o ser humano ele vem pensando em como melhorar, né, a sua vida, desde que o cara que tinha uma pedra que não era massa ali para bater determinada coisa, quebrar uma madeira ou caçar um animal, e ele começa a lascar aquela pedra para ela ficar pontiaguda, aquilo dali é uma nova tecnologia que ele está criando para facilitar o trabalho dele, né? E então isso vem se aperfeiçoando. O que a gente fala hoje, quando a gente vem falar tipo de robótica, de coisas relacionadas às revoluções industriais, que eu acho que a gente também vai chegar mais nisso, né? A gente fala de um aperfeiçoamento de tecnologia ou as novas tecnologias. Mas a gente não pode subestimar esse ser humano que desde sempre, né, vem aí, quando a gente chama, por exemplo, a pré-história, né? Sim. A gente não pode subestimar esses seres humanos que estavam lá, né? Porque a tecnologia ela foi crucial, inclusive, para a nossa sobrevivência enquanto espécie humana em relação aos outros animais, porque nós temos uma estrutura física mais frágil, né? Uma pele mais fina. Então, tudo que vai se pensando para a nossa sobrevivência, para melhorar a nossa vida, né? Nesse planeta, foi tecnologia de certa forma, né? Então, a gente vem aí com esse polegar opositor, né? E com esse telecéfalo aí mais avantajado, mais desenvolvido, isso serviu para a gente pensar nessas coisas para conseguir sobreviver, né? Enquanto espécie humana, né? E esse avanço da tecnologia se deu de forma rápida, lenta? Como foi o avanço das novas tecnologias? Relativo. Hoje, para vocês, tudo muito rápido. Né? Se a gente passa 2 minutos sem responder, tá online, não responde. Ah, meu O Deus, surto. né? O surto vem, é muito difícil, né? É verdade. Então essa questão da rapidez ela é muito relativa. Mas Kelly, qual a velocidade do avanço da tecnologia no mundo? Bom, é muito relativo. Hoje a rapidez com que as coisas acontecem, claro que são muito maiores, né? Tipo, uma mensagem de celular que chega instantaneamente. Sim. Deixa você ali, né? Mas eu tava até brincando que uma vez eu pedi uma comida por aplicativo, chegou muito rápido, aí eu fiquei reclamando. Aí meu marido falou assim, mas tu tá reclamando que chegou rápido? Aí eu, não, gente, é porque a gente fica mal acostumado. Realmente. A gente vai ficar mais exigente, né? Quando uma coisa demorar,
aí você vai ficar ansioso, né? Sim. Isso vai nos tornando ainda mais exigentes. Por isso que eu acho que vocês são mais aí exigentes na rapidez das Eita. coisas, dos fluxos, né? Querer que tudo aconteça de forma muito mais rápida. Por isso que eu falo que é relativo. Por exemplo, a evolução dessas tecnologias que eu estava falando, por exemplo, da pedra lascada e tal, claro que deve ter demorado para o cara se tocar para fazer aquilo, né? Assim como demorou para o cara se tocar, sair da roda quadrada para uma roda redonda, né? Para roda. Para ele se tocar, aquilo dali demorou um pouco. Ele sofreu muito aquele problema antes. Hoje eu acho que a gente sofre menos o problema e logo em seguida vem essa solução da tecnologia, né? A tecnologia ela hoje consegue até prever problemas, né? Porque tem a coisa também de atender ao capitalismo, né? A tecnologia vai atender isso de gerar uma demanda que às vezes não existe. Tipo, eu não precisava, Mas eu quero. e aí isso é criado, essa demanda é você, nossa, agora eu tenho vários problemas que eu ter isso daqui vai resolver, né? Quando essa tecnologia vira esse produto, né? Realmente. E aí, por exemplo, a questão da roda que eu estava falando, vou tentar fazer essa junção entre tecnologia, ciência e engenharia. Um cientista, ele vai estudar o movimento das coisas, vai chegar a uma conclusão de que há algo melhor do que aquela forma que eles usavam para fazer se movimentar, né? Os objetos. Há uma forma melhor para fazer aquele objeto, né? E poderia trazer esse transporte melhor, aquelas coisas que eles estavam utilizando. Aí quem é o segundo que vem depois disso? O engenheiro, que é quem vai desenvolver a maneira dessa coisa ser construída, né? E em seguida, né, a gente vai ter essa evolução tecnológica, né? Vai ter essa aliar, né? É por isso que eu faço questão de falar aqui que ciência e tecnologia são juntos, né? Andam de mão dada. Ciência, tecnologia, engenharia, né? São coisas interdependentes. Uma coisa que antes daquela demanda, daquele produto existir, daquilo dali, vai ter por trás todo um estudo para fazer aquilo, fazer sentido aquilo, viabilizar, na verdade, aquilo dali o engenheiro vai tornar viável e o cientista vai pensar o porquê com cálculos e tal, não que o engenheiro não faça isso, né? Mas vai trazer, pensar como, primeiramente, né, resolver aquele problema, né? Realmente. Tu citou aí a rapidez do teu pedido. Eu vou usar como gatilho para outra pergunta. A gente sabe que a tecnologia ela ajudou muito em tudo que a gente usa hoje. Quando a gente olhar, tem tecnologia. Então, tu conseguiria citar alguns exemplos de aspectos positivos que a tecnologia influenciou? Sim. Quando a gente chega vou fazer um salto bem grande, né? Saindo da pré-história, vou chegar ali, sei lá, na Idade Média. Não fiz um salto tão grande, eu ia para a Revolução Industrial, tá? Mas aí eu pensei que na Idade Média a gente já tinha algumas coisas interessantes, que eu ia para a Revolução do século XVIII, né? Sim. Mas voltando um pouquinho, a gente já vai ter obras incríveis de engenharia para viabilizar melhor a vida das pessoas, ali, dos seres humanos. Gente, a nossa sobrevivência da nossa espécie, ela dependeu muito do desenvolvimento dessa tecnologia, das tecnologias, né? As grandes obras de engenharia na história, né? As pirâmides que o pessoal fica falando que foram os extraterrestres que fizeram, porque não consegue acreditar que seres humanos naquela época eram capazes de fazer aquilo dali, né? Ora, eu acabei de falar da roda, que é possível levar grandes blocos, e recentemente acabaram de descobrir um afluente do Rio Nilo, que provavelmente era por onde eles conseguiam levar esses grandes blocos, que a grande viagem deles é como eles conseguiam carregar aquilo dali, né, de um lugar para outro. Então os caras descobriram que tinha um afluente que passava por esse lugar próximo onde eles levavam os blocos para as pirâmides, que foi por onde eles levavam. Então são seres humanos africanos, lembrando que os egípcios são africanos, que a Europa sempre insistirá muito isso, né, que como se a África não tivesse produzido grandes coisas na sociedade, né? Eu aqui como professora de humanos puxando aqui meu lado, né? Claro, tá. E, por exemplo, também os ameríndios aqui, quando os europeus chegaram, a gente tinha umas sociedades muito bem desenvolvidas, os incas, os astecas, né? Os maias tinham obras gigantescas, grandiosas, né? De canalização da água, de desvio de curso de rio, estrada, expansão, tinham cidades enormes, né, que na própria Europa também, claro, né, durante a Idade Média, cidades enormes aqui também. A gente vai ter também para
desenvolvimento de transporte, né? A própria bússola que vocês fizeram no começo do ano, não foi? A A experiência gente da não bússola. esquece. É uma tecnologia, né, que vai auxiliar aquilo dali. Imagina como a bússola conseguiu ajudar os caras imagina o tanto de gente que não se perdeu no mar. Nossa, E com Verdade. morreu, certeza. perdido. Tanto de caravela aí querendo chegar em algum lugar nas E não Américas, chega sei em lá, lugar nenhum. e não chegava e morria, né? Então, como a bússola, ela colaborou, os mapas em si, né? A gente Uhum. é a tecnologia, né? E aí quando eu chego agora fazendo esse salto para a revolução industrial, é quando a gente vai ter essa coisa realmente revolucionária, né, de sair da produção manufaturada e ir para a maquinofatura, né, que é dessa vez uma máquina fazendo o serviço, né, que antes era artesanal. E aí é aquela coisa mais racional, mais técnica e tal, e o ser humano é como se fosse poder pensar e fazer outras coisas, Sim. né? Mas teve um ponto negativo que, de certa forma, a indústria, nessa coisa de se produzir muito, porque o que trouxe de positivo foi a gente vai conseguir com a máquina, né, que não cansa, que não, né? Claro que ela pode se desgastar e tudo, mas não cansa, não morre, não adoece. Ela vai conseguir produzir muito mais. E aí a gente vai conseguir fazer o quê? Baratear o produto. Se Nossa. produzindo muito. E aí o que é que vai acontecer? Aumentar o consumo. Então todo mundo não, né? Todo mundo ali, naquele sentido, vai poder consumir mais de certa forma, né? Sim. Isso vai aumentar bastante esse consumo. Aí eu entro depois na parte do impacto ambiental que isso vai gerar. Ok. Claro, né? Mas o fluxo vai aumentar. É muito louco como a vida das pessoas vai se alterar em torno dessa rapidez que a indústria vai trazer, né? Que antes você demorava um montão de tempo para ter uma cadeira que o cara tinha que produzir, era ele que pegava a matéria-prima, era ele Era que tudo de forma manual. fazia e tal, né? E agora o cara consegue, você tem num tempo que não é o nosso tempo ainda, né? Era um tempo mais rápido, mas ainda não é tão rápido como é o nosso. É um tempo mais rápido que se estava acostumado, que é o tempo da fábrica. E aí a humanidade vai começar a se basear nesse novo tempo, né? Que é essa rapidez desse fluxo da produção das coisas, né? A nossa vida, ela se baseia muito no tempo da produção, né? O horário da fábrica, tipo, os relógios, a coisa do relógio, não era tão comum existir assim nas grandes cidades e tal. E se coloca um relógio justamente para quê? Olha, o tempo de entrada da fábrica, 7 da manhã, toca uma... Não sei se vocês já moraram perto de alguma fábrica e tudo, mas eu morava lá em Fortaleza e tinha a sirene da fábrica. E aí era pro bairro todo ouvir, porque a maioria dos trabalhadores moravam lá perto, né? Caramba! Que era o horário de entrada. Né? E essa lógica da hora, né? 7 da manhã, meio-dia, 1 da tarde, 5 da tarde, é a lógica da produção. As pessoas não viviam tanto assim, elas se baseavam o quê? O sol nascendo, o sol se pondo, né? Era aquela coisa mais assim, né? E a produção, a fábrica em si, ela vem dar esse... deixar tudo encaixadinho, assim, regrar, né? E nos acostumar nesse fluxo mais rápido, né? Na primeira revolução já começa isso, aí na segunda a gente vem com a evolução mais rápida dos meios de transporte, com a eletricidade, com o petróleo, né? A segunda revolução industrial ela vai trazer essa coisa também. Claro, o capitalismo sempre andando de mãos dadas, a gente tinha um capitalismo comercial lá nas grandes navegações, vai ter o capitalismo industrial com as revoluções industriais. Sim. E isso vai aumentando, a gente chega na terceira, que é a revolução técnico-científica informacional, a informática entra, a tecnologia da informação e tal, e chega na 4.0, que eu vou deixar para falar depois, né? Que a gente vai falar de robótica, que eu sei, né? E tudo isso. Agora sim, e todo esse processo muito rápido foi bom para a sociedade? Afetou de que forma? Positiva? Negativa? Como ficaram as pessoas nesse meio? Desgastadas, com o cansaço excessivo de trabalho? Ou, uau, como tudo é rápido? Como é que era a vida dessas pessoas? Bom, tem as duas coisas. Tem isso da gente ficar fadado a esse tempo, né? Que é o tempo das coisas, não o tempo da gente, né? Mas talvez o tempo das coisas se a gente cria as coisas, né? Tô filosofando aqui, né? A gente cria as coisas pro nosso tempo, né? Querendo ou não. Pois é. E aí a gente tem uma diferença. De impacto negativo é que é o nosso tempo e o tempo da natureza. Tem um cara que ele fala uma coisa que eu acho interessante, que eu
tá na minha peça que eu não sei onde foi que eu escrevi. Que ele fala uma coisa que eu achei assim fantástica, que ele fala que o ser humano ele quer domesticar tudo que tá ao redor dele. Nossa! Né? Nossa! Transformar tudo para facilitar a nossa vida. Né? Tudo pra gente sempre ficar na nossa zona de tudo. E aí o que a gente quer? Domesticar a natureza, né? Colocar ela do nosso jeito. Caraca. E aí o que acaba acontecendo? O tempo da natureza não é o nosso. E aí com a Revolução Industrial, a gente fala em eras, né? Milhões e milhões de anos para aquele rio se formar, milhões e milhões de anos para aquela formação geológica, milhões de anos. Enfim. E aí, qual é o nosso tempo? Com a Revolução Industrial se torna muito rápido. E aí o que vai acontecer? A gente extrai da natureza o que a gente precisa, né? Pode ser qualquer coisa, gente. Tudo aqui vem da natureza. Tudo que tá aqui perto da gente é da natureza. Realmente. Né? E aí, a gente extrai aquilo, usa, joga fora. Né? E aí, a gente não dá tempo da natureza se refazer pra gente continuar tirando de lá de onde veio. E aí, esse é o impacto mais negativo de todos que as revoluções industriais vão trazer, que é justamente a gente já se relacionava com a natureza dessa forma, extraindo e tal, já acontecia desde sempre, a gente já se utilizava da natureza, não estou falando o contrário, mas o que acontecia? Não era tão rápido como vai acontecer com as revoluções industriais. A gente dava tempo, com a revolução vem produzindo de forma cada vez, criando demandas. Como eu falei, aquela história de eu nem precisava desse produto, agora eu não sei viver sem ele. Né? Sim. Facilita a vida, facilita, é muito bom, realmente a rapidez. Claro que vem para ajudar a gente, né? Mas e aí? Qual é que está sendo o resultado dessa rapidez toda? Precisa realmente dessa rapidez toda, né? Psicologicamente falando, essa rapidez toda foi boa. E quando você para também para pensar que na época dos indígenas brasileiros, tinha todo um cuidado, um carinho pela natureza. Ainda tem, né? Sim, pelos indígenas ainda é parte disso. Mas aí chegam os europeus e tiram. Eles têm uma outra forma de se relacionar. Tem outra visão. Uma visão onde a natureza pode ser desgastada, né? Pode ser destruída. Ela está ao nosso serviço. E, nossa, sim. Trazendo assim um pouco mais para o nosso mundo, né? Falando agora um pouco sobre robótica. Você acha que a robótica ela auxilia na sociedade? Eu esqueci de falar uma coisa, aí vai ficar falando, vai falar mal da robótica. Não, Eita! Claro que não, vou falar bem já. Mas por enquanto é falar mal. Não, né? Como a gente tem que fazer análise no sentido social, é a questão que eu esqueci de falar, quando eu falei das revoluções industriais, eu falei do impacto ambiental, mas o social, que é a questão da substituição da mão de obra, que vocês sabem. Né? E devem ouvir muito sobre isso, né? Que a máquina vai tomando o lugar do homem naquilo dali. Mas eu fico pensando, né? Será que valia mesmo a pena aquele trampo que uma máquina pode fazer? Será que era um trampo que lhe deixa, que lhe desperta a criatividade, a vontade e tal? Não, era um trabalho repetitivo, né? Cansativo, que não lhe desenvolve, né? Que a gente vai ter ali durante a primeira e segunda revolução industrial. Tem até o famoso filme do Charlie Chaplin, né? Sim. Que ele sai apertando os parafusos e batendo o martelo, né? Coisa que uma máquina pode fazer, né? E o ser humano foi condicionado naquele momento a fazer só aquilo dali. E isso só vai mudar depois da terceira revolução industrial, quando vem a robótica. Ela já surge, né? Da primeira para a segunda já vai ter a máquina, né? Fazendo aquele serviço. Mas a tecnologia da informação, né? O computador pensando, só vai ter ali a partir da terceira. Por isso que Milton Santos chama de revolução técnico-científica e informacional. Né? Porque a gente vai ter ali como se fosse uma mente artificial trabalhando para aquilo dali, né? Aí eu penso assim, realmente é ruim perder postos de trabalho e tal, mas nós vamos ter novos, como vocês sabem, né? Nós vamos ter aí um montão de novas formas de trabalho e tal, que exigem muito mais aí da nossa mente enquanto ser humanos, né? E muito menos desse físico, desse trabalho aí mais braçal e tudo mais. E é mais uma vez que a tecnologia ela é para vir para auxiliar, né? Que é para tirar o ser humano dessa coisa que uma máquina pode fazer. A gente sonha que um dia façam isso com as tarefas domésticas, por exemplo. Sim. Né? Já tem a máquina de lavar roupa, já tem o robô aspirador e tal. É nesse sentido que a gente tem que pensar que a tecnologia está muito mais próxima da gente, né? Muito mais para auxiliar, né? Do que para atrapalhar. Mas é claro que vai ter
esse impacto negativo social, né, que é realmente perda de postos de trabalho, mas se criam outros. Só que tem que se investir na educação dessas pessoas, né? Tem Exatamente. esse ponto, né? Porque se a gente vai ter uma mão de obra que não vai ser, sei lá, não vai ter um ensino superior, um ensino mais técnico que trabalhe com essas outras coisas, né? E aí vai ser o cara que vai saber só apertar parafuso e bater martelo como há 100 anos atrás, Sim. né? Infelizmente. Acaba que. Desculpa. Desculpa. Acaba que esses trabalhos mais motores foram tirados das pessoas e que traz a necessidade de ser incentivados os trabalhos mais humanos. Porém, não é isso que acontece sempre, né? Tem muitas profissões que precisam de um trabalho mais humanizado, mas a não máquina tem... ela não tem o que a gente tem, né? Exatamente. Não tem o A nosso gente não toque. pode esquecer nunca isso, né? A máquina ela não vai saber ali. Se bem que vocês têm aí algumas regras, os robôs, né, e tal, tem a regra do que o robô pode fazer ou não e tudo mais, né? Quando a gente pensa aí nessas coisas mais de ficção científica, né? Sim. Só uma outra coisa que eu lembrei de como que foi o desenvolvimento, né, dessa revolução técnico-científica informacional. Uma questão negativa relacionada a ela foi como ela surgiu, que foi no período de guerra, né, que a gente vai ter, porque o ponto ruim, né, o que eles queriam resolver, qual era o problema que eles queriam resolver para essa tecnologia surgir? Era uma guerra que eles queriam ganhar. Infelizmente, o ponto negativo foi esse, né? Sim. No começo do século XX, para essa revolução, essa terceira revolução técnico-científica informacional acontecer, né? A gente vai ter no lado da arte lá o futurismo, né? Colocando isso, incentivando essa questão do novo, do tecnológico e tudo mais, mas que era um movimento que incentivava a guerra, a destruição total das coisas, né? No sentido de destruir tudo aquilo que era antigo e vir um novo, né? Mas a custo de quê que era para vir esse novo, né? Muita tecnologia e muito que a gente tem hoje, tipo o avião, o telefone, enfim, muita coisa veio do período das guerras, né? Vieram como instrumentos bélicos, foram criados para aquilo dali. O GPS, né? Se não me engano, foi criado para aquela função que era muito negativa, né? E posteriormente foi sendo tudo aquilo que foi criado naquele momento foi reutilizado depois para desenvolver outras tecnologias. Então, infelizmente, a gente teve esse ponto negativo aí, né, para a nossa história, né? Sim. Mas falando de robótica, né, chegamos na indústria 4.0 e aí a quarta revolução industrial ela tem uma coisa muito interessante. Que a gente tem a primeira, a segunda e a terceira, só que isso só foi ser dividido dessa forma depois. Os caras não estavam conscientes. Agora está acontecendo a primeira. Não, agora aqui está acontecendo a segunda. Depois, não, foram as ciências humanas depois, foram vendo, ó. O que teve de rompimento, sei lá, uma palavra que eu uso com vocês. Eu falo ruptura, né? Da primeira para a segunda. De nada para a primeira, né? A gente vai ter a máquina a vapor, vai ter uma máquina fazendo alguma coisa ali, né? Uhum. Na segunda, a gente vai ter a questão da energia elétrica, do petróleo, do desenvolvimento do transporte, a rapidez dos meios de transporte, aquilo tudo. E aí, da segunda para a terceira, a gente tem as guerras, tem o desenvolvimento ali da tecnologia da informação, né? Sim. Aí chega na quarta, isso foi dividido depois de acontecer cada um. Os caras não estavam conscientes de que cada revolução estava acontecendo. A quarta revolução industrial, ela acontece de maneira consciente. Sim. Os caras na Alemanha, a pedido do governo alemão, vai dizer, olha, a gente vai ter que passar a fazer alguma coisa a partir de agora, aqui, que configure, que caracterize a quarta revolução industrial. E aí o massa é que vai vir de uma forma consciente. Vindo de forma consciente, eles vão saber o quê? Onde é que está o problema das outras três. Porque os caras foram fazendo, os problemas foram sendo detectados depois. Só nos anos 60, gente, que eles foram observar que os impactos... acabar com o meio ambiente é ruim. Nossa. Foram nos anos 60, né? Depois de quase 200 anos de revolução, da primeira revolução industrial, né? E aí, a quarta, ela vem com essa consciência de, a gente já sabe onde é que está o problema, a gente pode, então, dessa vez, colocar a indústria a favor da natureza, né? Então, o que a gente produzir a partir de agora também pode ser para auxiliar, né? Para a gente conseguir sobreviver nesse mundo, né, minha
gente, porque senão onde é que a gente vai parar? Você só vai ter essa evolução da tecnologia, vivendo esse tempo diferente que a gente tem de natureza e o nosso, né? E a natureza não vai conseguir acompanhar. Então, ela vem com essa, como é que eu vou dizer, essa missão, né? Eu digo para vocês também, vocês têm essa missão enorme. aí, né? Que é, pronto, a gente está aqui, vai vir com a internet das coisas, né? A Big Data, enfim. O que eu acho fantástico da quarta revolução industrial é a coisa disso daqui conseguir pensar meio que como eu, né? Através dos dados, que são os dados que eles vão conseguindo pegar, né? E a partir dali ele vai, aquele robô, aquela máquina, enfim, vai fazer aquela movimentação a partir dos dados que estão dentro dele. Então é como se ele pensasse. Mas aí, como eu disse, ele vai pensar de acordo com o que a gente diz que é para ele pensar. Então ainda depende muito da gente, do que a gente pensa, do que a gente quer. Então é isso. A tecnologia ela pode vir de forma sempre muito maravilhosa para ajudar, sempre. Ela vem para isso, para resolver problemas, para ajudar. Mas como é que ela vai ser utilizada? Vai ser numa guerra? O avião vai se desenvolver muito mais lá, mas foi para quê? Exatamente. Né? A tecnologia dos mísseis, que depois foi utilizada para mandar o homem à Lua, né? Mas no primeiro momento ela foi utilizada para quê? Foi desenvolvida para quê? Né? Tem muito isso. Então a gente tem muito a oferecer. A robótica tem muito a oferecer, mas sempre partindo dessa consciência do que já aconteceu e do que tem que ser feito. A partir de agora, vamos fazer isso daqui? Vamos, mas e aí? Vamos pensar nos impactos logo? Sim, também? Realmente. Né? Os impactos sociais, econômicos, ambientais, enfim, tudo isso. Vim de forma sempre muito consciente do mundo que está vivendo. Né? Sim. Para também ajudar. Vim aí com a revolução. A revolução que vai salvar, digamos, não vai salvar, né? Porque a gente já perdeu muito, mas ajudar, né? Tentar Com não certeza. reverter, não, mas salvar o que ainda tem. Com Para certeza. ajudar, né, gente? Temos mais perguntas? E a robótica educacional, a robótica na escola. Isso, a senhora acha um incentivo bom? Ou talvez gere mais indústria, mais poluição, mais desgaste? Porque vocês acham que a escola já está querendo preparar vocês para pensar em indústria? Em área e tal? mais engenharia, né? Engenharia. Sim. Não, eu acho que é fantástico estar aqui, porque vocês estão perto de outros professores que vão fazer vocês pensarem sobre... Enquanto mais jovens, né, vocês pensarem sobre isso, vocês vão estar próximos a pensar sobre outros problemas, Sim. né? Também, então eu acho que é super interessante. Claro que vocês não devem assim, se fechar, né, para as outras áreas. Eu acho que é super importante você sempre se manter aberto. Um cara que vai criar um cientista, qualquer profissional, né, ele tem essa obrigação de sempre pensar por todos, como ele vai agir, ele sempre pensar em todos os lados. Então, um cara que cria um engenheiro, ele tem que ser muito ligado em questão ambiental, ele tem que ser Com muito certeza. ligado em questão social também, né? Não dá para ele, não, eu sou um cara que monta coisas, que desenha, que faz cálculos. Não, ele vai fazer isso para quem? Ele não é para pessoas, Realmente. É verdade. não é para a sociedade que ele faz aquele produto, aquela coisa. Então, o impacto que ele vai estar. Então, dá para escolher qual é o impacto que você vai causar. Se ele é positivo, se ele é negativo. Se for negativo, dá para você, pelo menos, tentar diminuir, Uhum. né, esse impacto. Pensar mais sobre isso. Então, é bom desde novinhos. Já estarem estarem pensando aí. Qual é o mundo que vocês vão querer também para os filhos de vocês? Verdade. É, Né? Verdade. Qual é o realmente. mundo que a gente vai deixar? Quando será que vai ser, sei lá, a quinta revolução industrial? Pois é. Será que teremos? Será que teremos? Industrial? Ou será que a natureza vai nos mandar? Já está mandando um monte de recado, então vai ser Sim. ela. A revolução vai ser natural, a próxima. Com certeza. Né? Se a gente continuar dessa forma que a gente tá, né? Então, como eu já disse, a tecnologia ela tem que vir para resolver problemas. E o nosso problema hoje é ambiental. E por que ela não vai conseguir, então? Resolver isso também. Realmente. Super necessário. Fica esse questionamento no final desse podcast, né? Como utilizar a tecnologia, a forma correta de ser utilizada. Kelly já passou muito do fator histórico, né? E agora vamos pensar também na humanidade, né? Como é que fica a mente das pessoas em todo esse processo? Como que tá a velocidade das pessoas, dos pensamentos e nesse meio? Sim. Então, obrigada, Kelly, pela Eu que presença.
A gente gostou demais, né, do bate-papo, pelo menos eu gostei. O podcast vai estar disponível alguns pedacinhos no nosso Instagram, no nosso Reels, vai estar no YouTube e também no Spotify, No né? Spotify, exatamente. Obrigada, galera. Acompanhe aí que o CriaCast 3 já promete nessa mesma temática dos impactos da tecnologia no meio do indivíduo, tá? Então acompanhe a gente em todas as redes.